Seja bem-vindo a mais um tempo de meditação. E hoje nós vamos estar falando sobre 3 verdades da vida. E a palavra que nós temos para hoje, ela diz assim: um peixe não pode viver sem água. E segundo, uma flor não pode viver sem terra. E o homem não pode viver sem Deus. Então nós sabemos que são 3 verdades que existem. Sabemos claramente que um peixe não vive fora d'água, uma planta não vive sem terra e o homem não vive sem Deus. Por quê? Porque nós fomos criados para termos comunhão com Deus. Só que o que acontece? O homem sem Deus, ele é só carne. Por que ele é só carne? Porque Deus é espírito. Então, por exemplo, quando nós estamos distante de Deus, nós passamos somente a viver na matéria, na nossa carne, porque só podemos ter comunhão com Deus através do nosso espírito. Então, por isso que o homem sem Deus, ele está morto espiritualmente falando, porque é o nosso espírito que tem comunhão com Deus. A nossa carne, na verdade, ela não quer ter comunhão com Deus, porque em segundo lugar, a nossa maior batalha que nós travamos é entre nós mesmos, é entre a nossa carne e o nosso espírito. Por que eles vivem em guerra constantemente? Porque a nossa carne, ela sabe que tudo que ela busca é as coisas carnais, enquanto que o nosso espírito, ele quer ter comunhão com Deus, porque ele é espiritual. Então essa é a grande batalha que nós travamos enquanto nós estivermos nesse mundo. Essa é a grande verdade que muitas vezes nós desconhecemos, porque a partir do momento que nós não buscamos uma relação com Deus, a partir do momento que nós não buscamos parar um pouco e pensar que nós também temos um espírito que ele, na verdade, ele é sedento para estar em comunhão com Deus. Só que a nossa carne, na maioria das vezes, ela não quer, ela limita o nosso espírito. Então nós precisamos entender dessa verdade. Se nós queremos ter uma comunhão com Deus, se nós queremos conhecer a esse Deus, nós precisamos dar atenção ao nosso espírito e muitas vezes sacrificar os desejos da nossa carne. Então, essa é a grande verdade, porque somente o nosso espírito é que pode ter comunhão com Deus. Então, por causa disso é que nós vivemos em guerra constantemente. E a palavra que nós temos para hoje, ela está lá em João 4, 23 e 24, que diz assim, ó: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então essa palavra está bem clara, dizendo que não tem como nós termos comunhão com Deus na nossa carne. Só podemos ter comunhão com Deus e começarmos a conhecer a esse Deus no nosso espírito. E ele, na verdade, ele quer isso. Só que nós travamos essa grande batalha contra a nossa própria carne. É isso que nós precisamos entender. Se nós queremos conhecer a esse Deus e buscarmos termos uma comunhão com esse Deus e termos uma vida plena realmente nós mesmos, nós precisamos sacrificar a nossa carne. Do contrário, é impossível, porque ela sempre vai vencer, porque ela quer buscar os seus próprios prazeres. Amém? Se você gostou, compartilhe, esteja se inscrevendo nesse canal também. E até o próximo vídeo. E obrigado por ter ficado até aqui.